Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre o batimento do Oceano de Leite e por que essa história é importante. Eu vou falar sobre pontos chaves do que é o batimento do Oceano de Leite, como por exemplo Dhanvantari. Eu vou falar também nesse vídeo quem foi Dhanvantari, vou falar sobre o Ayurveda, sobre o Amrita e também sobre o Sanjivani Mantra. São pontos chaves para nós entendermos o batimento do Oceano de Leite, que a propósito se chama em sânscrito Samudra Manthan. E o batimento do oceano é o evento mais icônico narrado dentro dos épicos da Índia, como o Mahabharata, o Ramayana e até mesmo em muitos Puranas. Por que ele é tão importante assim? Porque os Devas fizeram o batimento do oceano para produzir o Amrita, para se tornarem imortais. Esse o objetivo, essencialmente. E essa história é muito importante para você entender em profundidade a astrologia védica. Eu acredito que ninguém pode praticar astrologia védica bem, com profundidade, com profissionalismo, sem antes entender o que é o batimento do Oceano de Leite. E mesmo que você não queira se profissionalizar na área de astrologia védica, mas assim, se você quer entender a essência da astrologia védica, você precisa entender o que foi o batimento do oceano. E essa história, ela é muito mais ampla do que só para nós entendermos a astrologia, mas também para nós entendermos a história da civilização indo-europeia, que é uma família linguística, a família indo-europeia. E existe um ramo ou um galho dentro da a civilização indo-europeia chamado o ramo indo-iraniano. Então, o batimento do oceano é importante para nós entendermos a essência desse ramo indo-iraniano e foi graças ao batimento do Oceano de Leite que a Índia é o que ela é hoje. Você sabia que a economia da Índia vai ultrapassar a economia da China em breve? Provavelmente entre 2040 e 2050? Sim, a economia da China vai ser ultrapassada pela economia da Índia. A Índia vai se tornar o país mais rico do mundo e todos os países do mundo vão ter que adaptar as suas maneiras de fazer comércio para se ajustar à maneira da Índia. Você acha que isso é coisa pouca? Se tornar a maior economia do mundo? Não, não é coisa pouca. E ainda digo mais, a população da Índia vai ultrapassar a população da China. Atualmente a população da China é a maior do mundo. E a população da Índia, em breve, até 2023, alguns dizem 2025, vai ultrapassar a população da China. Você acha que isso é pouca coisa? Não. E ainda digo mais, a Índia é a maior democracia do planeta. Democracia é uma coisa boa. Porque a democracia é onde há a liberdade de imprensa, a liberdade de partidos, de expressão, de credo, de religião, o respeito à diversidade. Você acha que democracia não é uma coisa boa? Então vai para uma teocracia, para uma ditadura de extrema direita, como a Arábia Saudita, como o Irã. Ué, se democracia não é uma coisa boa, né? Então vai para uma coisa diferente da democracia, que é esse estilo de governo, ou uma extrema esquerda, uma ditadura de extrema esquerda, como Cuba, ou Coreia do Norte, ou China. Então, isso significa muita coisa. É inegável que a força da Índia é imparável. Que a Índia é um grande país, sempre foi uma grande nação e vai se tornar uma nação maior ainda. E a Índia é
isso tudo que ela é hoje por causa do batimento do Oceano de Leite. E muitos hindus se sentem inseguros em relação à força da Índia, em relação à força do hinduísmo, de quererem mendigar por apoio de presidentes americanos como Donald Trump. A Índia vai se tornar a maior economia do mundo. E isso não depende da aprovação ou da reprovação dos Estados Unidos. A existência ou a ausência de aprovação dos Estados Unidos não faz a menor diferença nesse processo. A Índia vai se tornar a maior economia do mundo, independentemente de a Europa, Estados Unidos ou China apoiarem a Índia ou não. Isso é imparável. Muitos hindus mendigam a aprovação de maçonaria e de maçons. A Índia vai se tornar a maior potência do mundo, independe se a maçonaria aprova ou não. Se existem maçons que apoiam, que estão se convertendo ao hinduísmo ou não. Uma coisa não depende da outra. Esse destino da Índia, ele é imparável. Quer você goste disso ou não, a Índia é imparável. O hinduísmo é imparável. A astrologia védica é imparável. E são sistemas independentes. A astrologia védica, ela não depende da aprovação ou da reprovação do cristianismo, ou do islã, ou do judaísmo, ou do zoroastrismo, ou do que qualquer que seja. É um sistema que tem a sua independência e a sua autonomia. É uma potência natural, que é o que a Índia é. A Índia é uma potência natural. E ela é isso tudo por causa disso aqui, do batimento do Oceano de Leite. Então, vamos entender com mais profundidade o que é essa história. Então, a gente vai precisar fazer um grande recuo no tempo para nós entendermos o que os Devas de Bharatiya, que é o nome verdadeiro da Índia, inclusive. Você sabia que o nome verdadeiro da Índia é Bharat e não Índia? Que esse nome ele é estrangeiro? Então, os Devas de Bharat, eles estavam sempre fazendo guerras defensivas, no sentido assim de defender os seus reinos, de defender o subcontinente indiano, e não guerras ofensivas. O hinduísmo ele não é uma religião de fazer guerras ofensivas, como o Islã ou o cristianismo são, de fazer guerras ofensivas, assim, de conquista, de grandes navegações, de colonização. O hinduísmo ele não tem essa mentalidade, mas sim uma mentalidade de defender a sua religião, o seu país. Então, os Devas estavam fazendo muitas guerras defensivas contra os Asuras. Que os Asuras, sim, estavam fazendo guerras ofensivas, de querer invadir a Índia, destruir os templos, de destruir toda a civilização de Bharat. Só que os Asuras, eles são, na perspectiva védica, os antidevas. Na minha opinião, Asura, traduzir Asura como demônio, não é uma maneira muito racional, não é uma maneira muito analítica de traduzir o que significa Asura. O melhor termo para traduzir Asura é antideva. Então, assim, no contexto europeu, antideva significa titã. No contexto europeu, antideva, é o que Asura significa, são titãs. Então, os titãs estavam o tempo inteiro querendo invadir a Grécia e destronar os deuses do Olimpo. E os deuses do Olimpo sempre faziam guerras defensivas para defender a Grécia contra os titãs. Então, era exatamente isso que os devas védicos faziam. Era guerras
defensivas, para defender, proteger a soberania do subcontinente indiano contra as invasões dos Asuras. Só que isso não é o suficiente para nós entendermos o que é Asura. Os Asuras são os filhos de Diti. Então, Diti é a progenitora dos Asuras. Ela é casada com Kashyapa e eles vão dar origem aos Daityas. E Diti, no esquema de nakshatras, tem relação com o nakshatra Punarvasu. Então, se você quiser entender mais a fundo, estude o nakshatra Punarvasu, que ele vai te dar uns bons insights sobre o que são os Asuras. E os Daityas eram os filhos de Diti, e eles eram, na perspectiva dos védicos, os persas. É isso que Daitya significa, são os persas. E a religião dos persas é o zoroastrismo, que foi essa religião fundada pelo Zaratustra. E o zoroastrismo vai ser a religião que vai inspirar as religiões abraâmicas. E muitas pessoas que seguem religiões abraâmicas, como cristãos, islâmicos ou muçulmanos, judeus, eles não sabem disso. Na verdade, muitas pessoas que seguem religiões abraâmicas, elas nunca ouviram falar em zoroastrismo. E então, o zoroastrismo foi a religião que inspirou as religiões abraâmicas. Eu vou explicar mais a fundo como é que foi isso. Essa religião ela foi fundada pelo Zaratustra, que provavelmente nasceu numa região que hoje é o Irã, em Khorasan. É o lugar de provável nascimento de Zaratustra, foi em Khorasan, que é atualmente hoje o Irã. E o guru ou o mentor espiritual dos Asuras é Shukracharya, ou simplesmente Shukra. E Shukra é, dentro da astrologia, conhecida como o planeta Vênus. E o Shukra, ele é mais somente do que um planeta orbitando no céu. Não se engane, Shukracharya foi uma pessoa que existiu. E ele era um guru, ele era um Brahmin. E ele era filho de Maharishi Bhrigu. E o clã de Bhrigu tem uma peculiaridade em relação ao clã dos outros rishis. Rishi, para quem não sabe, significa santo. Então, quando se fala Maharishi, significa grande santo, ou uma pessoa, um santo proeminente. É isso que Rishi significa. Então, o clã de Maharishi Bhrigu, ele tinha uma peculiaridade que eles adoravam a um só Deva. E esse Deva é Shiva. Então, o clã de Bhrigu já tinha um forte apelo pelo monoteísmo, essencialmente. E o Shiva, o Senhor Shiva, ensinou a arte de ressurreição para Bhrigu. E a arte de ressurreição é o que se chama de Sandivani Mantra, que é muito mais só do que um mantra, mas sim uma medicina complexa e elaborada, que ajudava as pessoas a voltarem à vida, ou assim, enganarem a morte, ou procrastinarem a morte. É isso que Sandivani Mantra significa. É uma medicina de ressurreição. E o Bhrigu passou esse ensinamento para todos o seu clã, e o preferido dele era o seu próprio filho, Shukracharya. E o clã de Bhrigu é o que chama de Bhargava, que são tanto podem ser filhos de Bhrigu como alunos de Bhrigu. E Shukra, Vênus, foi a encarregada de passar essa arte para os Asuras, para os persas, para os zoroastras. E então, dentro do zoroastrismo, eles acreditam que Deus se chama Asura. Só que em persa,
troca-se a palavra, tudo que tem S pelo H, vai chamar de Ahura. Então, um dos nomes de Vênus na astrologia védica é Asura Guru, é a professora dos Asuras, é a professora dos persas, é a professora dos Zoroastras. Então, os Zoroastras vão considerar Deus de forma monoteísta, como se chamando Asura. Só que em persa vai se chamar Ahura. E Mazda é como se fosse o conhecimento, a sabedoria, a luz de Ahura. E como Vênus vai se chamar dentro do zoroastrismo. Então, os Zoroastras, eles vão adorar ao planeta Vênus de maneira monoteísta e vão torná-lo uma coisa muito maior do que somente um planeta, mas sim uma entidade onipresente, onisciente e onipotente, Ahura Mazda. E então, os Zoroastras só acreditavam que existia um único Deus, Ahura Mazda, e que ele tinha arcanjos, ele tinha mensageiros, ele tinha anjos. Então, no hinduísmo você não vai ouvir hindus falando que adoram anjos, mas sim devas. Mas dentro do zoroastrismo você vai ouvir sim os anjos. E em persa eles são chamados de Amesha Spentas, que eles são como se fossem mensageiros da anunciação. A função dos anjos no zoroastrismo é a anunciação. Então, o sacerdote zoroastra é o que se chama de mago. É isso que mago significa de fato. As pessoas hoje, na época New Age, vão chamar mago tudo quanto é sorte de coisa possível. Só que isso está incorreto. Mago é o nome do sacerdócio de quem segue o zoroastrismo. Se você não segue o zoroastrismo, não tem por que você se auto-intitular como mago. Então, o mago era como se fosse um angeólogo. Ele lia a linguagem dos anjos. Então, a angeologia, ela vem do zoroastrismo. E aí, que tipo de anunciação era essa? Era a vinda do Messias. Isso é narrado dentro do Avesta. As pessoas pensam que a ideia de Messias, ela vem do judaísmo, ela vem da Bíblia hebraica e que ela é melhor desenvolvida na Bíblia cristã. Mas não foram os judeus e os cristãos e tampouco os muçulmanos que criaram a ideia de Messias, mas sim o zoroastrismo. E os hindus não acreditam em Messias, eles acreditam em avatares, que em profunda oração a Vishnu e aos outros devas, eles podem ajudar os seres humanos na Terra na forma de avatares, e não Messias. Essa é uma outra diferença. Então, os zoroastros não acreditavam em avatares, eles acreditavam em Messias. E quando é que o Messias dos zoroastros viria? Ele viria quando toda a Pérsia dominasse o mundo e todo mundo fosse convertido ao zoroastrismo. Isso parece muito com o que o Islã, muito tempo depois, iria reaproveitar, acreditando que o Messias dos muçulmanos vai vir quando todo mundo se tornar islâmico. Só que essa ideia ela não é criada do Islã, ela é criada do zoroastrismo. Então os zoroastras acreditavam que o Messias deles ia vir quando todo mundo se convertesse ao zoroastrismo. E, inclusive, a Índia, o subcontinente indiano, a terra de Bharat, era o grande desafio da Pérsia, era converter todo o povo de Bharat ao zoroastrismo. E o outro foco de atenção da Pérsia, dos zoroastros, era a Grécia, que seguia o helenismo. Então o outro desafio dos persas era converter todos os helenísticos ao zoroastrismo também.
Então era uma cultura altamente expansionista de conquistarem vários territórios. E quando aconteciam as guerras entre os devas, os védicos e os persas, os devas começaram a constatar que os zoroastras, os persas, eles não estavam morrendo mais. E então o motivo pelo qual eles não estavam morrendo mais é porque eles detiveram a arte da ressurreição, que é o Sandivani Mantra. Então, sempre numa guerra, quando um deva matava um asura, um outro asura entoava a arte de ressurreição e o asura que tinha morrido voltava à vida. Então, em algum momento nas guerras, nenhum do exército persa estava mais morrendo. E alguns adendos que eu gostaria de fazer. Existe um rio dentro da Pérsia, que é atualmente o Irã, que é chamado de Rio Daitya. Existe um rio chamado Rio Daitya. E esse rio, ele é narrado dentro do Avesta. Então, não é somente da perspectiva védica que os descendentes de Diti, os Daityas, eles são, de fato, os persas. Mas também na perspectiva das fontes zoroastras. Os Daityas, eles são sim os persas. Eles são sim os povos que vão dar origem ao zoroastrismo. E um outro adendo que eu gostaria de fazer é que o marido de Diti é Kashyapa. Kashyapa significa em sânscrito tartaruga. E o mar Cáspio, ele é dado em homenagem a Kashyapa. Cáspio vem de Kashyapa. Então, o mar Cáspio, ele é o mar que banha o norte da Pérsia, que é atualmente o Irã. Existem outros países que também são banhados pelo mar Cáspio, como a Rússia, o Cazaquistão, mas o que é essencial é que o mar Cáspio, ele fica no norte do Irã. Então, essas são duas evidências geográficas de que os filhos de Diti, os Daityas, eles são sim os persas, os que vão dar origem ao zoroastrismo. E um outro adendo que eu gostaria de fazer é que, uma vez que os persas, os zoroastras, eles dominassem o Sandivani Mantra, como eu falei, eles não iam mais morrer, porque eles iam perpetuamente se ressuscitar e se multiplicar. Isso era a ferramenta perfeita para eles dominarem o mundo inteiro. O mundo antigo, me refiro, e catequizar todos os povos a se tornarem zoroastras. Então, o Messias Zoroastra, ele viria de uma virgem imaculada, que é o que exatamente diz dentro do Avesta, das próprias fontes persas. O Zaratustra dizia que o Messias viria de uma virgem imaculada. E uma vez que ele nascesse, ele iria expiar todos os pecados da humanidade. Então, as pessoas hoje em dia, principalmente no Ocidente, pensam que a ideia de um Messias vindo de uma virgem imaculada, que foi uma coisa criada pelo judaísmo e que foi melhor desenvolvida no cristianismo, mas não. A ideia de um Messias concebido através de uma virgem imaculada vem do zoroastrismo. E então, nos tempos modernos, o conceito de asura, ele é muito mais amplo do que somente zoroastras. Lembremos que nós estamos em Kali Yuga, em fins de Kali Yuga. E, de acordo com as escrituras hindus, Kali Yuga seria a época em que Kali Maharaj, né, que esse Asura Kali, que não tem nada a ver com a Kali, a forma mortífera de Parvati. Esse não é o Kali, não é essa Kali que nós estamos falando de Kali Maharaj,
o Asura Kali. Então, quando o planeta entrasse em Kali Yuga, o mundo seria dominado por asuras, por religiões consideradas assúricas. E nós estamos no fim de Kali Yuga, então isso é muito pontual para nós entendermos o desenvolvimento do que é Asura. Então, os persas, os zoroastras, eles conseguem conquistar outros territórios, sobretudo no Ocidente, que vai ser o Oriente Médio. E na época em que a Pérsia se torna essa grande potência, existia um imperador chamado Ciro. E o Ciro vai ser o idealizador do Império Aquemênida. E o Ciro, ele era um zoroastra. E todos o exército comandado por Ciro, eles eram de zoroastras, eles eram chás. Que a ideia das forças armadas dentro da Pérsia é o que se chama de chás. Na Índia se chama de kshatriyas. Então, chás são os zoroastras. Então, o exército do Ciro eram todos de zoroastras. Havia um império muito poderoso dentro do Oriente Médio, que é além da Pérsia, que era o Império da Babilônia. E a capital da Babilônia é Babel, que é essa capital importante do Oriente Médio Antigo. E os judeus, assim como outras tribos, mas assim, especificamente os hebreus, eles estavam cativos dentro da Babilônia. Essa história se trata já de uma época em que a Assíria, os assírios, eles já tinham destruído o Templo de Salomão nessa região do Levante. E então, uma vez que os assírios destruíram os templos, os tabernáculos dos judeus na região que hoje é Israel, eles levaram os judeus como escravos para dentro da Assíria. E então os babilônicos, eles conquistam a Assíria e mantiveram os judeus cativos como escravos. E então o Império Aquemênida, o Império Persa Aquemênida, que era Zoroastra, eles conseguem destruir a Babilônia. E todos os povos destruídos pelos persas, eles tentavam assim convencer de alguma forma que os hebreus estavam da condição de escravidão e de miséria por muito tempo, porque eles eram politeístas. Então, essa questão da repulsa ao politeísmo é uma coisa que ela já vinha do clã de Maharishi Bhrigu, que eu expliquei lá atrás, que é o pai de Shukracharya, de Vênus. Então, os zoroastras conseguem convencer os judeus de que o motivo da escravidão deles era porque eles eram politeístas, que eles precisavam aceitar as ideias do zoroastrismo. Então, eles conseguem fazer que os hebreus se convertam ao zoroastrismo. Então, é nessa época que a Torá hebraica é de fato escrita. Muitas pessoas que seguem o judaísmo ou o cristianismo não sabem disso. Que a Torá, ela só passou da tradição oral para os pergaminhos, para a escrita, foi depois que os judeus foram libertos da Babilônia pelos persas. Então, a escrita da Torá, ela foi muito inspirada na cosmologia do zoroastrismo. Então é aí que os judeus eles vão aceitar a ideia de monoteísmo e vão eleger o Jeová como sendo o Deus único, que é inclusive o nome de Saturno, originalmente o nome de Saturno. E os muçulmanos vão chamar Jeová de Alá no futuro, que eles vão aceitar a ideia da dualidade, da vinda de um Messias, vindo de uma Virgem Imaculada.
da ideia de paraíso e de inferno, e também da ideia de ressurreição da alma, que essa ideia também vem do zoroastrismo. Então, quando o cristianismo nasce como uma religião organizada, após o nascimento de Jesus e a crucificação, o cristianismo ele vai adotar essas mesmas ideias. E quando o Islã nasce na Idade Média, especificamente no século VII, quando Muhammad foge de Meca para Medina, que é quando nasce o calendário dos muçulmanos, que é a Hégira, no ano de 622 da Era Comum, os muçulmanos adotam essas mesmas ideias do zoroastrismo. Então, é como se o zoroastrismo ele fosse o pai do judaísmo, e é como se o cristianismo fosse o neto do zoroastrismo e o Islã fosse o bisneto do zoroastrismo. Então, essas religiões elas compartilham a mesma cosmologia. E muitas pessoas ficam assim sem entender quando eu digo que o planeta Vênus é o planeta que inspirou o sacerdócio abraâmico e Zoroastra, porque a ideia que o europeu e assim como o povo ocidental tem do planeta Vênus é que é Afrodite, por causa do helenismo, que é a deusa do amor, que representa as mulheres. Então a ideia que o ocidental tem de Vênus é muito assim, sendo as mulheres. Mas só que assim, Vênus é muito mais do que só isso. Então, assim, as pessoas ficam questionando por que o sacerdócio de Vênus inspiraria as religiões abraâmicas e o zoroastrismo se são religiões patriarcais. E Vênus representa a Afrodite, representa as mulheres. Mas é porque Vênus representa o Sandivani Mantra, que é a arte de ressurreição. Então, todas as religiões inspiradas no sacerdócio de Shukracharya, ou Vênus, elas acreditam na ressurreição da alma. Então, o que une o zoroastrismo e as religiões abraâmicas é a crença na ressurreição da alma, e não em transmigração da alma ou reencarnação, que isso é regido, na verdade, por Júpiter, ou, como ele é chamado em sânscrito, Brahaspati. Júpiter em sânscrito se chama Brahaspati, que é o guru ou mentor espiritual dos devas védicos. É por isso que as religiões ditas dármicas, que são o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, elas são religiões que acreditam na transmigração da alma, na reencarnação, por causa do sacerdócio de Guru, Brahaspati, por causa do sacerdócio de Júpiter. Então, Vênus, representando o Sandivani Mantra, ela representa a arte de ressurreição. Então, é isso o que une as religiões abraâmicas do zoroastrismo, é a crença na ressurreição da alma. E que quem ensinava a ressurreição era Vênus. Então, é por isso que essas religiões são inspiradas no sacerdócio de Vênus. Para os muçulmanos, por exemplo, o dia mais importante de oração é a sexta-feira, que é o dia regido por Vênus. E a simbologia, o simbolismo, ele não para por aí, porque, de acordo com a visão védica, uma das simbologias de Vênus é o olho da providência, ou o olho maçônico, ou o olho que tudo vê, que ele é representado por um olho dentro de um triângulo. O olho da providência normalmente é representado dessa maneira, mas ele também pode ser representado simplesmente como um olho só. E, de acordo com a visão védica, Vênus é dita de ser um Brahmin, um guru que tem um olho só, porque ela teve o seu olho furado pelo um dos seus pupilos, que é o Bali Maharaj. Quando Bali Maharaj conquistou a Índia,
e o Vishnu descendeu à Terra como o avatar Vamana, e Vênus tentou impedir a ação de Vishnu e ela teve o seu olho furado. Então ela ficou caolha. Tudo bem que depois ela iria prestar tapácia, penitência a Shiva, porque Vênus só dedicava adoração a um deus só, que é Shiva. Então foi o Shiva que reestabeleceu a outra visão de Vênus. Só que Vênus na Índia é dita de ser o Brahmin, ou o sacerdote que tem um olho só. Então o olho maçônico é o olho de Vênus. O olho da providência, ou o olho que tudo vê, é na verdade o olho de Vênus. Às vezes o olho de Vênus ele é representado estando em cima de uma pirâmide, que ela aparece, por exemplo, nos dólares americanos. Que é isso que Vênus rege, ela rege o dinheiro e o sexo. Ou assim, o casamento. É o guru das coisas materiais. Ela é uma economista, Vênus é uma sexóloga. Então, Vênus é um tipo de Brahmin que aconselha sobre as coisas materiais, as coisas do mundo material. E esse símbolo aparece muitas vezes na fachada de lojas maçônicas. Tanto dentro de lojas maçônicas, se você já entrou dentro de uma loja maçônica, ou não precisa hoje em dia nem entrar numa loja maçônica, basta você buscar as fotos do interior de lojas maçônicas e você vai ver que em todo o altar maçônico tem o olho da providência. E o nome latino de Vênus é Lúcifer, que é exatamente isso que Vênus significa, é Lúcifer. Lúcifer é a portadora da luz. Lúcifer significa em latim portadora da luz. Lúcifer não é o nome do demônio. Não é o nome do diabo, não é o nome de Satanás. Lúcifer é o nome latino do planeta Vênus. Lúcifer não é nenhuma outra coisa senão o nome latino do planeta Vênus. Então, os teóricos da conspiração, que são os desinformadores profissionais que nós temos aí, espalhados pela internet, eles vão dizer que Lúcifer é o nome do demônio. Isso não tem nada a ver. Primeiro que isso não tem base nem zoroastra, nem judaica, nem cristã, nem islâmica, nenhuma, para se afirmar que Lúcifer é o nome do demônio. Isso não existe. Isso é uma desinformação. Lúcifer é o nome latino do planeta Vênus, que é o guru dos Asuras, que ensinava Sandivani Mantra para os Asuras. E quem são os Asuras? No contexto em que os Vedas saíram da tradição oral para a escrita, que foi na época que aconteceu o Samudra Mantana, os Asuras eram os persas, e a religião dos persas era o zoroastrismo, que inspirou as religiões abraâmicas, pela própria história do grande Zoroastra dos persas, que foi o Ciro. Então, no contexto moderno, os Asuras são aqueles que seguem as religiões abraâmicas e o zoroastrismo. São judeus, são cristãos, são muçulmanos. Existem outras religiões abraâmicas, como o Bahá'í, Rastafari, que são menos conhecidas. Então, por nós estarmos em Kali Yuga, a maioria das religiões dominantes no planeta são religiões assúricas. São religiões inspiradas no sacerdócio de Vênus. E o número que Vênus rege na numerologia védica, que inclusive os números, os algarismos que nós conhecemos hoje, eles não foram criados pelos árabes, eles foram criados pelos os indianos. Foram os árabes que aprenderam os algarismos indianos e passaram para os europeus. E os europeus chamaram esses algarismos de algarismos arábicos, porque antes desses algarismos existiam só os algarismos romanos, aqueles algarismos enormes.
Então, esses algarismos que nós usamos hoje para contar, eles foram criados na Índia, que é uma outra coisa que os ocidentais não sabem. Algarismos de arábicos, eles não têm nada, mas de algarismos indianos, eles têm tudo. E de acordo com a numerologia, que nasce dentro da Índia e não dentro da Cabala, de acordo com a numerologia védica, o número de Vênus é o número 6. Vênus rege o número 6, rege a sexta-feira, que é o sexto dia. Então, Vênus 3 vezes é 666. Representa a trindade das religiões assúricas. Então, o 666 não é o número do diabo. Nunca. 666 é Vênus 3 vezes. É a trindade das religiões assúricas, que seguem o sacerdócio de Vênus. Então, o Lúcifer nunca poderia ser o nome do demônio. Nunca. 666 nunca poderia ser o nome do diabo, o número do diabo, um epiteto para o diabo. Nunca. A maçonaria nunca poderia ser uma ordem que atua contra os interesses do cristianismo. Ao contrário, a maçonaria nasceu dentro do judaísmo, como a necessidade de arquitetos e mestres de alvenaria de transferirem os tabernáculos simplórios em templos mais complexos. E o grande arquiteto dos judeus era Hiram Abif, que é narrado dentro do livro de Reis, no Velho Testamento, que foi nesse livro que eles contam como os hebreus eles transferiram os tabernáculos para os templos, que vai surgir o templo de Salomão, por exemplo. Então a maçonaria nunca que poderia ser uma ordem que está contra os interesses do judaísmo ou do cristianismo. Nunca, ao contrário, a maçonaria foi a sociedade pela qual o judaísmo e o cristianismo se perpetuaram pelo mundo. Você aprendeu tudo errado. Tudo errado. Porque a noção que você tem do olho da providência, que é o olho de Vênus, e do número 6, ela foi completamente deturpada aqui no Ocidente. Justamente para que os ocidentais não vissem a verdade. Para que eles não compreendessem que as religiões abraâmicas e o zoroastrismo elas são inspiradas no sacerdócio de Vênus. É esse o motivo pelo qual Vênus inspira o sacerdócio das religiões abraâmicas e o zoroastrismo. E não porque são religiões patriarcais e que Vênus rege mulheres. Não. O significado mais profundo de Vênus é esse que eu falei. Ressurreição, Sandivani Mantra, Asura Guru. É esse o significado mais profundo de Vênus. Então, agora que você entendeu isso aqui, vai ser libertador para você entender o resto. Então, voltando ao Sandivani Mantra, voltando ao Samudra Mantra, na verdade. Os Devas começaram a perceber, então, que os Asuras sempre ressuscitavam uns aos outros nas guerras e o exército persa não estava mais morrendo ninguém. Então, eles decidem se juntar a Vishnu, os Devas se reúnem com Vishnu e Vishnu fala para os Devas fazerem o batimento do Oceano de Leite em torno do Monte Mandara. Então, os Devas vão acatar o conselho de Vishnu porque a única coisa que poderia deter a invasão persa na Índia seria a produção do Amrita, para que uma vez que os Devas bebessem do Amrita, eles se tornassem imortais e eles pudessem contrapor o poderio do Sandivani Mantra. Só que os Devas não poderiam fazer o batimento sozinho. Então eles decidiram chamar os Asuras para ajudá-los. É uma das poucas vezes na história entre persas e indianos que eles vão cooperar juntos. Só que os Asuras não vão fazer nada de graça. Eles vão falar o seguinte: a gente faz o batimento com vocês, contanto que a gente também possa beber do Amrita. E os Devas concordaram, mas cruzando os dedos.
porque a intenção dos devas era merecidamente ludibriar os asuras. Porque se os asuras bebessem o Amrita e tivessem o Sandivani Mantra, eles iam ficar 2 vezes mais poderosos. Então, o plano era uma conspiração dos devas em que só eles iriam beber do Amrita, do elixir. Aí eles se reuniram no Monte Mandara e usaram o Vasuki, essa serpente ou esse naga, como uma corda e giraram o Monte Mandara como se fosse uma batedeira. Esse processo durou vários anos e nasceram 14 tesouros, que são chamados de Ratanas, só que o mais aguardado de todos era o Dhanvantari. Por que Dhanvantari é muito importante? Dhanvantari, ele é considerado um avatar de Vishnu na forma de um médico. Só que este médico, ele não era qualquer um. Ele é um médico que iria ensinar ao mundo o Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia. Então, o Dhanvantari é dito de ser o médico dos devas, ou o senhor do Ayurveda. Vamos entender o que é o Dhanvantari ele carregava. Ele é dito de carregar uma concha chamada Shankasur e também umas ervas e também segurava, ele tinha 4 mãos, na verdade. Ele é representado como tendo 4 mãos, então ele segura uma concha, algumas plantas medicinais, segura também uma sanguessuga em algumas representações, em outras ele segura também o Sudarshana Chakra, que é o disco amolado, e segura também as escrituras védicas sagradas. É assim que ele é representado. E então, Ayurveda, vamos entender o que essa palavra significa. Ayur significa longevidade e Veda significa conhecimento. Então, a casa, no mapa védico, esse que vocês estão vendo aqui, a casa 8 é dita de ser chamada de Ayurbhava. E Bhava significa casa e Ayur significa longevidade. Então, a casa que é relacionada a Ayurveda é a casa 8, que é a casa que representa a medicina e as ciências para estender a vida das pessoas. E algumas outras representações do Dhanvantari coloca eles também como segurando o pote de ouro, que é o que se chama de Kumbha, que eu já vou explicar o que tem dentro desse Kumbha, que é o Amrita. Então, a base do Ayurveda é o equilíbrio entre os doshas, é tornar os doshas equilibrados. Então, quanto mais você conseguir equilibrar os seus doshas, mais você vai ter uma vida saudável. Então, os doshas, ou os desequilíbrios no Ayurveda, é Kapha, Vata e Pitta, que eles são relacionados aos 5 elementos. Então, o Kumbha aparece em uma das mãos de Dhanvantari, que é o pote dourado, e dentro dele tem o Amrita, que é o néctar da imortalidade. Só que quando Dhanvantari sai do oceano de leite, os Asuras eles estavam muito mais fortes, porque eles já tinham ganhado várias guerras, e eles sempre conseguiam se ressuscitar. Então eles conseguem pegar primeiro o pote, o Kumbha, da mão de Dhanvantari, e eles, no momento em que eles vão beber, os devas ficam desesperados e eles rezam para Vishnu, e Vishnu descende à Terra no avatar de Mohini, que é essa donzela, como se fosse uma femme fatale. Mohini é como se fosse Vishnu na forma de Maya. Então, a Mohini consegue seduzir os Asuras com a sua dança sensual e eles se esquecem de beber o néctar, e Mohini pega o Kumbha da mão dos Asuras e dá o Kumbha para que os devas bebessem o Amrita.
E nesse momento, um dos asuras, um dos daityas, que é Suarbano, ele percebe que Mohini era, na verdade, Vishnu disfarçado, porque o próprio Suarbano é um asura que tem o poder dos disfarces, a arte dos disfarces. Então ele se disfarça de um Deva e se coloca entre Surya e Chandra, que são o Sol e a Lua, e consegue beber um pouco do Amrita. E no momento em que uma gota entra na boca do Suarbano, o Sol e a Lua, por serem luminares, eles percebem que aquele ali era um asura disfarçado e eles avisam Vishnu. Vishnu sai da forma de Mohini e recobra a sua forma original e arremessa o disco amolado, o Sudarshana Chakra, no pescoço de Suarbano. Só que antes que a gota do Amrita descesse para o resto do corpo, o Vishnu consegue cortar a tempo para que o resto do Amrita não fosse para o resto do corpo. Então, depois que Suarbano foi decapitado, ele se torna Rahu e Ketu, em que Rahu é a cabeça da serpente ou do dragão e Ketu é a cauda da serpente ou do dragão. Lembremos que Suarbano é um Daitya, que é uma serpente, é um ser reptiliano. Então, depois dessa decapitação, o Rahu e Ketu passam a ser duas entidades separadas que originalmente era uma coisa só, que era Suarbano. Então eles passam a ser representados como estando em duas áreas diferentes do céu, em basicamente 180 graus de oposição, que é assim como Rahu e Ketu aparecem nos mapas védicos, com uma distância de 180 graus, ou 7 casas de distância, porque quando o Vishnu decapitou Suarbano, a cabeça, o Rahu foi para um lado e o resto do corpo, Ketu, foi para o outro. Só que só o Rahu conseguiu ser imortal, exatamente como os outros devas que beberam do Amrita. E então, o Rahu, ele tem uma peculiaridade entre os asuras, porque ele foi o único que conseguiu ficar imortal. E ele jurou vingança contra o Surya e Chandra, o Sol e a Lua, por eles terem delatado Suarbano a Vishnu. Então, a vingança era que 2 vezes por ano o Rahu iria engolir o Sol e a Lua, que é exatamente isso que acontece anualmente. O Rahu engole o Sol e a Lua, que é o que causa os eclipses anuais. São especificamente 2 eclipses solares que acontecem ao longo do ano. Só que pelo fato de que Rahu foi decapitado, então ele não tem corpo para digerir aquilo que ele engole. Então mesmo que ele abocanhe o Sol e a Lua, eles conseguem sair pelo pescoço dele. Então, mesmo que ele abocanhe, acontece um apagão, um eclipse, só que o Sol e a Lua conseguem passar pelo pescoço de Rahu e eles conseguem recobrar a sua luz. É por isso que o eclipse ele acontece de maneira momentânea, tá certo? Então, basicamente, o Samudra Mantana foi o que fez com que os devas se tornassem muito mais fortes e seguros e poderosos, para eles continuarem resistindo milênios e milênios às futuras invasões que iriam acontecer dentro da Índia. Porque eles detiveram o Ayurveda através dos ensinamentos de Dhanvantari. Então eles passaram a estender a sua longevidade através da medicina e através do Amrita, que é o néctar da imortalidade, que no contexto dos nakshatras, Amrita é uma das simbologias do nakshatra Mirigashira, que é regido por Soma, que é o néctar da imortalidade. É um outro nome para Amrita é Soma. Entre os persas, Soma vai se chamar de Roma, porque no persa troca-se o S pelo H. Então, o Amrita, no sentido mais amplo, pode representar nutrição, comidas, ervas que são saudáveis, que fazem o corpo ficar saudável e estender a longevidade. Então, essas coisas que Dhanvantari ensinou e trouxe para os devas não foram exatamente poções mágicas, foi, na verdade, o ensino da medicina. Então, a medicina, ela se deriva do Ayurveda e o Amrita é a nutrição, a alimentação saudável. Então, a nutrição moderna, ela vem do Amrita, do que ele trouxe para nós.
tá certo? No contexto europeu, no contexto helenístico, Amrita vai se chamar ambrosia. E os deuses do Olimpo, eles tinham um deus maior no Olimpo, que é Zeus. Então todos os deuses que iam para o Olimpo, eles eram imortais porque eles haviam bebido ambrosia. Tá certo? Então esse néctar, ele aparece em várias culturas indo-europeias, com algumas pequenas variações. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha entendido com mais profundidade o que é o batimento do seno de leite. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!